Mais uma questãozinha de elétrica. Olha só, questão 96 do nosso sexto SAS Enem 2024 fala o seguinte. O circuito de um estojo de carregamento para fones de ouvido sem fio está representado na forma simplificada na figura. De acordo com as especificações do fabricante, o estojo possui uma bateria ideal recarregável que fornece uma tensão U igual a 5 volts aos fones, os quais são completamente carregados em 1 hora. Devido a más condições de uso, ocasionando um desperdício de energia, cada fone funciona como um receptor de resistência interna R igual a 2 ohms e força contra-eletromotriz 2 volts. A quantidade de energia dissipada pelos dois fones após serem completamente carregados equivale a... Bom, meninos, olha só. Aqui, se você quiser, porque não tinha necessidade também não, tá? Mas se você quiser, você poderia simplificar o teu circuito, né? Você poderia pegar aí e entre os terminais, que eu vou chamar aqui de A e B, olha só, entre os terminais A e B, você poderia tirar o que está ligado entre A e B e trocar por um equivalente, que está ligado entre A e B, isso daqui, ó. Perceba que ela é uma associação de pilhas, né? De pilhas funcionando como gerador ou receptor, não importa, elas estão dando energia ou sendo recarregadas, que é o caso aí, mas eu tenho uma associação de pilhas, elas estão em paralelo, ligadas corretamente. Então eu vou trocar aquilo ali por um equivalente, que seria uma pilha, né, com a DDP equivalente, e a sua resistência interna equivalente. Então, olha só, a nossa DDP e linha equivalente aqui, como as pilhas são iguais, quando está em paralelo, a DDP equivalente continua sendo igual. Olha que interessante. Uma pilha de 10 volts fornece 10, uma de 10 em série em paralelo com outra de 10, também fornece 10. Uma em 10 em paralelo com 10 em paralelo com 10, continua fornecendo 10. Em paralelo, a DDP não muda. Por quê? Porque a corrente que passar por essa daqui vai consumir ou fornecer uma DDP, e a que passar por aqui também consome a mesma DDP ou fornece a mesma DDP, né? No caso a gente fala fornecer porque vai funcionar uma pilha recarregando, né? E a resistência interna? Aí a resistência interna fica mais simples, porque você vai fazer como se fosse um resistor em paralelo. E como eles são iguais, você vai pegar o valor deles e dividir pelo número de iguais. Então vai ficar R1 sobre 2 aqui para nós. Fechou? Este é o R equivalente. Então perceba que o R1 vale 2 ohms, 2 sobre 2, isso daqui dá 1. E a DDP equivalente vale 2 volts. Sendo que o gerador fornece para nós um total de 5 volts para nós aqui. Então agora, ó, a gente vai poder falar que o U é igual ao R vezes o I. Como eu já disse em outros exercícios, eu gosto muito de trabalhar com a primeira lei de Ohm, sem ficar precisando da equação do gerador ou equação do receptor. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é lembrar que essa DDP é a DDP que vai exclusivamente para a resistência elétrica. Não vai para outro elemento que não seja resistência. E aqui é o que está acontecendo, né? Eu tenho 5 volts, mas nem todos 5 volts está indo para a resistência. Uma parte vai para a pilha, ela consome 2. Aí a gente tem que o R equivalente da associação vale 1 vezes o I. Então a gente descobre que a nossa corrente é 5 menos 2, que é 3, dividido por 1. Isso aqui vai dar uma corrente de 3 amperes para nós aqui. Fechou ou não? Ele pede a quantidade de energia em joules dissipada pelos fones após serem completamente carregados. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu analisar aqui a corrente de 3 amperes passando por esse resistor, eu percebo que a DDP que está sendo jogada fora pela resistência interna, ela é o R vezes o I. 1 vezes 3, isso daqui daria 3 volts, que está sendo jogado fora por esse elemento, concorda? Afinal, o gerador fornece 5, a pilha usa 2, significa que 3 volts estão sendo jogados fora em forma de calor. Isso durante um intervalo de tempo, ó, de 1 hora para nós. Então agora, para a gente poder calcular essa energia, nós vamos fazer aqui potência é a energia dividido pelo intervalo de tempo. A nossa energia, então, vai ser a potência vezes o tempo. A potência seria, no caso aqui, a DDP, né, 3 volts, vezes a corrente que passa, 3 amperes. Então, a potência total jogada fora, ó, por essa resistência interna, a gente vai poder fazer pelo π.
A corrente que passa vale 3, a DDP que ele consome também vale 3, e isso daria uma potência de 9 watts ou 9 joules. Então nós vamos colocar aqui, ó, a potência é 9 watts, 9 joules por segundo, e o tempo é de 3.600 segundos, né? Eu ia falar horas, é hora pra caramba, né? O tempo é de 1 hora, mas que é o equivalente a 3.600 segundos. Portanto, isso daqui vai dar 36.000 menos 3.600 daria 33, 32.400. Se eu não errei na conta aqui de cabeça, tá? 32.400 joules ou 3,3 não, né? 32,4 quilojoules para nós. Essa é a quantidade de energia jogada fora e dissipada, né, pelos fones de ouvido, pela resistência interna dos fones de ouvido, que garante para nós aí como correta a nossa alternativa D de dado. Fechou, meus caros? Nos vemos na próxima questão, então. Até mais.